Bom dia a todos. Seja bem-vindo, um prazer, mais uma manhã maravilhosa, gloriosa, poder estar com você e poder compartilhar. Bom dia, Manu, bem-vinda. Um dia maravilhoso para você e para todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a criança interior. A criança interior, que segundo Jung, é um ser divino dentro de nós. Todos nós nascemos e a partir do nosso desenvolvimento nós criamos a dualidade. Nós temos a nossa criança interior e nós temos o nosso adulto. Dependendo da relação que essa criança interior teve na infância, ela interfere na vida adulta. E é interessante notar, e a maioria das pessoas não tem essa percepção, que a criança interior, ela opera, ela trabalha, ela se desenvolve, ela se comunica a nível subconsciente. Diferente do adulto. O adulto se comunica, se movimenta, se expressa através do nível cognitivo, do nível consciente. O Freud, ele fala do ego e de superego, né? São camadas, são níveis de consciência. Então, o adulto trabalha no nível da consciência, da razão, que é o superego. E a criança interior a nível inconsciente, ou seja, a nível do id. E é interessante que nos embates da vida, nos conflitos e obstáculos que a vida traz, geralmente há um combate, uma disputa entre a criança interior e entre o adulto. E dependendo de como essa criança se desenvolveu, ela age, ela se manifesta contradizendo o adulto. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes que você vai reagir a uma ofensa, ou às vezes até mesmo reagir a um problema, a uma dificuldade, a uma disputa, e você começa a gritar, começa a ficar com birra, se retrai, foge do combate, culpa alguém, transfere a responsabilidade para outra pessoa. E a atitude em meio a este evento é uma atitude infantil, né? São adultos agindo como infantil. São pessoas maduras que, quando ocorrem os conflitos e os desafios, eles agem como criança. Tem pessoas que desistem do seu projeto, tem pessoas que criam divisões, ficam com raiva, né? Pessoas que xingam, pessoas que usam a violência, que eram atos infantis. Lembra quando alguém tomava o seu doce, ou quando teu pai e a tua mãe não te davam o que você queria? Qual era a sua atitude? Você ficava embirrado, você chorava, xingava, gritava, pirraçava, né? Fazia pirraça. Mas o interessante é que esse adulto que depois do seu desenvolvimento, ele não curou a criança interior, essa criança se manifesta inconscientemente, essa pessoa torna a repetir os mesmos atos infantis
que ela tinha na infância. Agora imagine uma mãe e um pai que ainda não curou a sua criança. Ele vai agir com o filho, ela vai agir com o filho como criança. E o filho, a filha, não vai conseguir olhar essa mãe, olhar esse pai, como alguém capaz de orientá-lo. Por quê? Porque nos momentos de maior desafio da relação, esse pai, essa mãe se comporta de forma infantil. Por quê? Porque a criança interior ferida, ela precisa ser curada, ela precisa adultecer para que a capacidade de se relacionar, a capacidade de liderar, a capacidade inclusive de fazer a gestão da própria vida, ela possa ocorrer. Caso contrário, essa manifestação da criança interior ferida vai interferir nos relacionamentos, projetos e propósitos do indivíduo. E isso acontece com muita naturalidade. A pessoa fala assim: eu não sei por que eu agi daquele jeito. Quando eu vi, já tinha acontecido. Eu não sei por que eu estou bem, de repente eu consigo explodir com alguém. Não é o adulto. O adulto, ele entende que não poderia agir dessa forma, mas a criança não. Então, eu quero falar hoje com você dentro dessa temática. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas tem a ver com a nossa criança interior ferida. As pessoas dizem assim: tudo o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta diz que é pai e mãe. Claro, se a sua criança ela não foi curada, se a sua criança ela tem traumas que não foram tratados, essa criança vai se manifestar para o resto da vida. E a relação dessa criança era com seu pai, com a sua mãe, com o ecossistema que o rodeava na época. Então a gente precisa voltar a essa criança e ressignificar a sua relação com aquele ecossistema. Caso contrário, essa pessoa não consegue romper na vida, não consegue romper nos relacionamentos. E isso é fato. Então eu quero convidar você para tratar sobre esse tema, né? O Carl Jung, que foi um dos maiores psicanalistas do mundo, ele diz que a criança interior é uma instância sagrada dentro de nós, é a nossa criança divina. O Jung, ele entra tão profundo nesse aspecto que ele entende que a nossa espiritualidade, ela pode ser comprometida se essa criança interior não tiver curada. Por isso que ele diz criança divina. Criança divina tem a ver com Deus, tem a ver com a espiritualidade. E ele ainda diz que ao longo da nossa vida nós recorreremos a ela infinitas vezes. Então, quando você pensa em sucesso, a sua mente vai buscar no inconsciente como a criança enxerga o sucesso. Mas na infância o dinheiro foi muito difícil para mim, as coisas foram muito complicadas. E aí, quando você pensa em prosperidade, a tendência é você ir lá no seu inconsciente e o que você vai encontrar lá? Escassez. E aí, na vida adulta, você não consegue prosperar. Por quê? Porque o seu inconsciente, que 95% dos seus pensamentos, das suas ações, não tem a ver com a razão, não tem a ver com o consciente, tem a ver com o subconsciente. Isso já foi comprovado pela neurociência. Então, dependendo quais são os programas que foram
estabelecidos, que foram instalados no seu inconsciente, é isso que vai girar e movimentar a sua vida adulta em todos os aspectos da vida. Então o Jung diz que ao longo da nossa vida nós vamos recorrer a essa criança. Agora, para que haja um processo de cura nessa criança, e eu estou aqui baseado em Jung, precisamos nos reconectar com o potencial de amor. Nós precisamos reconectar com o potencial de amor. Potencial de amor, segundo Jung, curiosidade. Lembra que a criança ela tem pureza, pelo menos tem uma certa idade. A criança ela é curiosa, né? Tudo ela pergunta. Criação, então amor, curiosidade, criação. A criança tem uma criatividade incrível, né? Por quê? Porque a sua mente está liberada. Não tem raiva, não tem ódio, não tem mágoa, não tem frustração, não tem inveja, não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade, não tem traição. Então a mente da criança está aberta para a criatividade. Então amor, curiosidade, criatividade e, pasme, brincadeira. Amor, curiosidade, criatividade e brincadeira. Quando é que eu curo a minha criança interior? Através do amor, e esse amor é incondicional, ou seja, a exclusão dos julgamentos. Segundo, a curiosidade, descobrir o que Deus criou, chamou e estabeleceu para você. Você precisa ser curioso. Isso também tem a ver com autoconhecimento. Autoconhecimento também tem a ver com autoconhecimento. A curiosidade de saber mais, de conhecer mais, de descobrir mais sobre a vida, sobre você, sobre o universo, sobre as camadas emocionais, espirituais e físicas que você foi formado. Além do amor, além da curiosidade, a criatividade é aquele momento eureka que você deixa a sua mente fluir, porque às vezes nós temos ideias criativas que são fantásticas, mas as pessoas, às vezes até os mais próximos, eles roubam isso do nosso coração. Ah, isso é loucura, isso aí não vai dar certo, isso aí não existe. Quando o Henry Ford, em uma época que o meio de transporte eram carroças, onde não existiam estradas, o Henry Ford, ele entrou nesse nível de criatividade, porque tudo que você precisa está dentro de você. Por isso que o Jung fala que na cura da criança interior existe a criatividade. E o Henry Ford, ele comentou com uma pessoa e disse: eu vou criar um veículo, e o nome desse veículo será Ford T, que foi o primeiro carro criado por Henry Ford, pela Ford. E uma pessoa chegou para ele e disse: você é louco, como é que você vai criar um carro e onde ele vai andar? Porque não existe estrada, não existe um ambiente propício para este carro se movimentar. Aí o Henry Ford olhou para ele e disse: aonde o Ford T chegar, chegará a estrada. E hoje nem se lembra mais de carroça, né?
só para eventos épicos, eventos históricos. Por quê? Porque dentro de você tem um potencial criativo que talvez as dores, as angústias, os traumas que você carrega durante toda a vida roubou de você essa capacidade criativa, essa capacidade divina. Por isso que o Jung diz que nós temos dentro de nós a criança divina. É lá que acontecem muitos milagres, inclusive a da criação. E por último ele fala da brincadeira, o brincar. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, eu quero perguntar para vocês, qual foi a última vez que você brincou? E qual era a brincadeira que você mais gostava na sua infância? E se você descobriu agora qual era a brincadeira que você mais gostava na infância, qual foi a última vez que você se permitiu brincar? Porque nós nos levamos tão a sério, que nós não nos permitimos brincar. E aí a criança interior ferida, ela não pode ser curada, porque um dos aspectos para que a criança interior seja curada é o brincar. E às vezes nós levamos tudo muito a sério. Você sabia que até Jesus, ele tinha bom humor? Porque o humor é uma ferramenta poderosíssima de cura. O humor é uma ferramenta poderosíssima de cura. Todos gostam de estar do lado de alguém bem-humorado. O mau humor é o contrário, né? É o contrário. Então, você vai perceber que o cego chega para Jesus e diz assim, o cego Bartimeu, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus manda chamar o cego. E quando o cego chega diante de Jesus, Jesus diz assim, ó: o que queres que eu te faça? Ora, Jesus sabia que aquele cego precisava ver. E por que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus tinha bom humor. Você sabia que Jesus inaugurou o seu trabalho, o seu ministério em uma festa de casamento? E quando acabou o vinho, porque o vinho fala de alegria, ele multiplicou a água em vinho. E você vai ver que Jesus, ele comia, ele era chamado de comelão e beberrão, porque Jesus era bem-humorado. Escute uma coisa que eu vou falar para você aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus falou assim uma vez para a multidão que seguia ele, disse assim, ó: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Quem não se tornar como a criança não pode herdar o reino de Deus. O que ele estava dizendo? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de cuidado, é um lugar de saúde mental, é um lugar de saúde física, é um lugar de paz interior. Bom dia, Ju, bem-vinda. Então Jesus está chamando, ele diz: deixe vir a mim as crianças, porque dela é o reino de Deus. Então o brincar, o se divertir, o ter bom humor, é isso que Jesus espera das pessoas. Porque ele disse: se você não se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino de Deus. E a criança, ela tem amor. É o que o Jung diz. Para que haja um processo de cura da criança interior ferida, precisamos nos reconhecer e nos reconectar com esse potencial de amor, de curiosidade, de criação e de brincadeira.
A cura da criança está no brincar, a cura da criança ferida, aquela criança irritada, embirrada, aquela criança tímida, aquela criança introvertida, porque tudo isso aconteceu na sua infância, dos 0 aos 7 anos, e hoje, até hoje, ainda interfere na sua vida. Por quê? Porque em alguns momentos você não tratou, não curou, não cuidou, não adulteceu essa criança. Enquanto a cura do adulto está na imaginação, como é que o adulto racional se cura? Na imaginação, porque assim como você pensa, você é. Como é que a criança interior se cura? Através do brincar. Aí você fala assim: mas onde o Carl Jung ele se baseou quando afirmou que para curar a criança interior era necessário brincar? Da onde que ele tirou isso? O Carl Jung, ele era companheiro, parceiro no desenvolvimento da mente humana com Freud em 1856, né? Freud morreu em 1939 e chegou uma fase que eles não convergiam as ideias, eles não acreditavam na mesma coisa, e aí o Freud ele dispensa o Jung, e o Jung ficou muito frustrado com aquilo. Por quê? Porque era um trabalho científico de muitos anos em que ele foi dispensado. E aí o Jung ficou muito mal, mas muito mal mesmo, porque ele sentiu que as suas ideias foram rejeitadas. E outra coisa, né? O fato de ele não poder ter sido ouvido e ter sido desrespeitado segundo a sua percepção. Então ele voltou a brincar. Olha que negócio louco da psicanálise. Ele voltou a brincar. Sabe o que o Jung fez? Ele gostava de brincar com aquele seixo, aquelas pedrinhas nos rios, e montar e trabalhar com as pedrinhas. E daí vem o tratamento que nós realizamos na neuropsicopedagogia, que nós utilizamos ferramentas lúdicas. Eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, e a neuropsicopedagogia ela está baseado, né, parte dela está baseado justamente nessa descoberta do Jung, em que para curar a criança, ressignificar as emoções da criança, é necessário trabalhar com a sua parte lúdica, a sua parte criativa, a sua parte de curiosidade, do amor. E aí o amor entra o perdão, a ressignificação, o não julgamento e o brincar. Como é que você se cura? Se permitindo brincar, não levar tudo tão a sério. Quando você se permite brincar, a sua criança interior, ela é curada. Então, quando nós não estamos bem, uma possibilidade de contato com potencial de cura da criança interior é o brincar. Eu estou te dando uma ferramenta de cura que talvez você nunca se percebeu. Quando você está brincando, você está curando as suas emoções. Quando você leva muito a sério as coisas, quando você quer vingança, quando você tem ódio, quando você quer ser maior do que os outros, quando você quer disputar, você começa a ter sintomas, tanto emocionais, espirituais e físicos, que vão contra você. E aí causa o quê? Causa os problemas psicológicos e psicoemocionais. Então, a criança divina, através da experiência lúdica da criatividade, cura a nossa própria criança interior que está ferida. E eu pergunto para você,
O que foi que feriu a sua criança? Foi um abuso? Foi um abandono? Os seus pais eram muito agressivos com você? A sua mãe, ela diminuía você? O seu pai, ele era muito rígido, ele não deixava você se comunicar, ele não deixava você se expressar? Qual foi a dor e a ferida emocional que atrofiou as suas emoções e que hoje roubou de você a alegria de viver, a identidade e o propósito de vida? Quando Jung fala do amor, da curiosidade, da criatividade e do brincar, ele está falando justamente tudo o que Cristo falou. Qual é a cura da humanidade, segundo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então são três referências e alvos de amor: Deus, tua espiritualidade, Deus, o próximo e você. Você, o próximo e Deus, ou Deus, você e o próximo. Então, quais são as características do amor? Uma das maiores características do amor é o não julgamento. Parar de criticar as pessoas, parar de criticar o seu passado, parar de julgar o que aconteceu e olhar para o seu passado e para tudo que aconteceu e dizer: tinha que ser como foi, agora eu vou tomar isso que aconteceu e vou fazer algo de bom com tudo que aconteceu. Eu vou utilizar isso para o meu crescimento e para ajudar outras pessoas. Primeiro grande poder do amor é o não julgamento. Se você julga e critica o seu passado, se você julga e critica as pessoas, se você julga e critica você, se você julga e critica a Deus, você não ama. E se você não ama, você terá uma criança interior ferida que vai interferir em todos os aspectos da sua vida. O amor não é apenas um sentimento, o amor é uma decisão. Ah, mas eu não estou sentindo. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Ah, mas eu não estou com vontade. O amor não é um sentimento. O amor não está ligado aos 5 sentidos. O amor está ligado à decisão. Você precisa decidir amar para ser curado. Eu estou falando de um dos pais da psicanálise, Jung. Ele foi muito claro: para curar a criança interior, para criar os traumas do passado, para curar os traumas emocionais, é preciso amar, ter curiosidade, criatividade e brincar. Quanto mais você utiliza o humor, quanto mais você ama, quanto mais você é curioso em conhecer mais sobre isso, mais criatividade você vai ter e mais paz interior e leveza você vai obter nas suas emoções, ao seu nível almático. Olha que interessante. Quando eu decido não amar, e eu disse que uma das características do amor é o não julgamento, é o não julgar, e a outra característica do amor é o perdão. Perdão. Se você não consegue perdoar, você não ama. Não ama. Por quê? Porque o perdão é esse olhar do brincar. É esse olhar do brincar. Quando Jesus estava na cruz e um dos soldados furou com a lança o seu lado, ele disse: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Em vez de Jesus usar a raiva, o ódio, tipo, quando eu ressuscitar eu te pego, né? Não, ele usa o brincar, o humor,
o amor, ele usa a curiosidade, ele usa a criatividade. E se você levar isso a sério, muitas coisas vão mudar na sua vida. Pare de ser rígido com você mesmo. Pare de transferir a responsabilidade das suas incertezas, da sua dificuldade de saber sua identidade, da sua dificuldade de descobrir o seu propósito para o outro. Tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa amar. E amar é uma decisão, não é um sentimento apenas. Você precisa ser curioso, você precisa ser criativo, você precisa brincar. Vai brincar. Pessoas muito sérias, muito rígidas, são pessoas que têm criança interior ferida, não são pessoas felizes. Por quê? Porque a cura da criança está no brincar, no amor, na curiosidade e na criatividade. Senão você se torna uma pessoa subserviente, você se torna uma pessoa dependente em todos os aspectos, dependente fisicamente, dependente emocionalmente, dependente espiritualmente. Então você fica à mercê da assistencialidade. Nós estamos num momento político muito controverso na nossa nação. Nós estamos em meio a uma grande crise institucional, uma grande crise política, uma grande crise social. E por que aconteceu essa crise? Porque justamente nós estamos lidando com crianças interiores feridas. O que isso tem a ver com política? Tem tudo a ver. A cultura, o histórico emocional e vibracional do Brasil é de abandono. Diferente dos Estados Unidos, a nossa colonização é uma colonização de exploração. Nos Estados Unidos, na América do Norte, a colonização lá foi de expansão. Por isso chama-se Estados Unidos. Estados Unidos. Lá foi uma colonização de expansão. Aqui na América do Sul, especificamente no Brasil também, foi uma colonização diferente da América do Norte. Foi uma colonização de exploração. Então, os colonizadores mataram pessoas, dividiram as famílias. Alguns casaram com as índias, mataram seus maridos, escravizaram os índios. E aí nós tivemos um problema de abandono, de paternidade. Nessa colonização vieram muitas pessoas, vieram ladrões, bandidos, prostitutas, tudo que não prestava da Europa foi mandado para o Brasil. E você vai estudar, você vai buscar na história e você vai entender isso. Então, essa galera, alguns violentos, eles chegaram aqui e foram saqueando, matando os índios. E muitas crianças foram escravizadas. E essa vibração energética, espiritual, de abandono se instalou na nação brasileira. Você vai perceber que o padroeiro do Brasil é uma mulher com uma criança num colo, sem alguém para cuidar dessa criança, e o olhar dela é um olhar de tristeza. A padroeira do Brasil é uma mulher com a criança num colo, com um olhar triste. Isso é um reflexo da vibração do nosso país. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque quando eu tenho a ausência
de paternidade, eu tenho um sentimento de abandono. Se eu tenho um sentimento de abandono, eu não consigo amar. Eu tenho raiva, eu tenho mágoa. Qualquer um de vocês que estão aqui, que os pais não foram carinhosos, não foram amorosos, tem mágoa, rancor, frustração, tristeza. Então, automaticamente, o aspecto do amor foi excluído, né? A curiosidade. Essas crianças não podiam experienciar, porque elas dependiam do que os outros estabeleciam. A criatividade nem se fala. Os índios já não tinham mais como fazer as suas festas, porque foram podados. Então, a criatividade, que é o que o Jung diz, que traz cura da criança interior, foi excluída. E o brincar, não havia o brincar, havia um desejo absurdo, materialista, econômico, que excluiu o brincar. Por quê? Porque o Jung diz que a cura da criança interior é o amor, a curiosidade, a criatividade e o brincar. Isso foi provado cientificamente. Isso foi roubado da nação brasileira. E hoje nós temos um grupo que foi formado, que são descendentes, que tem essa raiz dentro de si, que é a esquerda. E eu não estou falando aqui de política, se eu sou esquerda, se eu sou direita, estou falando aqui de psicologia. Você vai perceber que as pessoas que são de esquerda, as pessoas que são de esquerda, não estou dizendo aqui quem é melhor, quem não é, estou falando aqui de psicologia, elas têm um sentimento profundo de dependência emocional e de assistencialismo. Não tem proatividade, não tem curiosidade, não tem criatividade, não tem o brincar, é sempre querendo tirar alguma coisa, não tem o amor. Não estou dizendo que a direita tem, tá? Estou mostrando para vocês que os estados que têm a maior incidência e influência socialista, incidência comunista, são os estados mais pobres. Por quê? Porque são os locais de maior dependência. E para governar é necessário ter pessoas dependentes emocionais, que não tenham amor por si mesmo, que não tenham amor pelo próximo, que não tenham amor por Deus. Por isso que Deus nesse meio não é bem-vindo. Por quê? Porque o amor tem essas três características: você, o próximo e Deus. Outra coisa interessante, não tem a criatividade. Bom dia, Nina, bem-vinda. Não tem. Então essas pessoas são dependentes emocionais, e elas dependem do Estado, elas dependem de assistência. Então aí entra as bolsas, né? Bolsa A, bolsa B, cota tal, cota X. Por quê? Porque a ideia é criar e suprir para você e não deixar você fazer. Porque o Jung diz, que é o que eu estou tratando aqui, que a cura da criança interior é pelo amor. E o amor tem três aspectos: você, amor a você mesmo. Segundo aspecto, amor ao próximo. Terceiro aspecto, não necessariamente nessa ordem, amor a Deus. O Jung diz que a cura da criança interior é necessário a curiosidade, é necessário a criatividade, esse mundo lúdico, é necessário principalmente o brincar. Você vai perceber que as pessoas que são mais divertidas, as pessoas que não levam tudo tão a sério, são mais saudáveis emocionalmente. O Jung estava certo. A criança interior tem necessidade de brincar para conhecer, fazer cultura, descobrir-se em muitos níveis. É necessário ressignificar e curar a criança interior. A Daniela está dizendo aqui: é verdade, eu sinto isso.
Tento lutar muito com esse sentimento, pois tenho consciência da existência dele. Então, Daniel, o que nós precisamos fazer para curar a criança interior? Nós precisamos olhar para ela. Talvez muitos de vocês sepultaram a criança, não querem olhar para o passado. Eu tenho clientes aqui que dizem: não fala sobre o passado, que o passado só me traz tristeza. Só que é o passado que está interferindo no seu presente e comprometendo o seu futuro. Passado, presente e futuro é como corpo, alma e espírito, cabeça, tronco e membro. Eles são interligados e um depende do outro. Então é importante você olhar para a criança, dar atenção a essa criança e acolher essa criança e entender que o que aconteceu com essa criança não tem como ser mudado. Então a expressão de cura é: tinha que ser como foi. Eu tomo tudo o que aconteceu e faço algo de bom com isso. Eu falei ontem na outra live que na sua dor está o seu dom. Talvez tudo que aconteceu na infância com você te capacitou para ajudar outras pessoas, ou pelo menos para te motivar a isso. Então, a primeira coisa é olhar. Quando você acolhe essa criança, você não tem culpados, não tem ninguém para você culpar, para você julgar. Eu não sou feliz, eu não alcancei os meus objetivos porque eu nasci numa família assim, porque o meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Isso traz doença para a criança interior. Para curar a criança interior, como diz o Jung, é o amor, o não julgamento. O primeiro aspecto do amor, não julgamento. É você entender que o seu pai e a sua mãe também teve pais e mãe. Teve pais que não lhe deram o amor, que não lhe deram esse suporte emocional. Então o seu pai e sua mãe só te deu o que tinha. Só que às vezes a criança quer cobrar, insistir e condenar os pais porque eles não deram aquilo que eles esperavam. Só que os seus pais só lhe deram o que eles tinham. Que tal você receber isso com alegria e com gratidão? Mas os meus pais não me deram nada, porque nem pais eu tive. Eu fui doado, eu fui adotado, enfim. Ok, mas eles te deram algo que foi muito, 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 muito importante. Que na verdade é tudo. Eles te deram a vida. E eu pergunto para você, Daniela, você já agradeceu aos seus pais pela vida? Você já agradeceu por tudo que aconteceu no passado? Mas aconteceu coisas muito ruins. A gratidão, ele também tem um poder de cura, porque a gratidão tem a ver com o amor e com o brincar. A gratidão, ela cura. Então, quando você olha para tudo como aconteceu, como um professor, como uma mola propulsora que vai te fazer ir para a vida, e com amor, com gratidão, fazer diferente, isso faz todo sentido para a cura da criança interior. Então o primeiro passo, olha para a criança. Quando você olha para essa criança, só o fato de você olhar para essa criança, você já traz um alívio, uma paz interior. Agora, nós temos um exercício que eu quero deixar aqui para vocês, que vai ser muito importante você realizar, que é o quê? Que é você fechar os seus olhos, respirar fundo, respira e sopra, respira e sopra. E nesse respirar, você pode imaginar, visualizar você como criança. Então você sopra essa criança, respira essa criança, inspira e expira. Depois que você fizer isso de 3 a 4 vezes, você imagina e visualiza a sua criança interior. Mas eu tenho dificuldade de imaginar. Então,
lembra e imagina, traz à tua mente uma foto sua como criança. E nesse momento, após a respiração e no processo de visualização, você olha nos olhos dessa criança e você vai perceber que quando você olha nos olhos dessa criança, algo começa a acontecer dentro de você. É incrível, porque você ativa o seu subconsciente e aquilo que você não tinha lembrança, não tinha memória, começa a vir à tona. Você só olha para essa criança com amor e acolhimento. Você vai perceber que quando você olha para essa criança, às vezes vai vir julgamento. Às vezes você vai olhar para essa criança e culpá-la pelo abuso. Você foi abusada porque também você fez por onde? Ou uma situação que teve prazer, ou um acidente, ou a morte do pai, da mãe, ou a separação dos pais, você vai se sentir julgado naquele momento que você olha para a criança. E aí o que você tem que fazer? Você tem que, neste momento, você olhando no olho dessa criança, na visualização mental, você diz para ela: eu vejo você. Eu sinto muito. Eu digo sim para você. Eu vejo você. Eu sinto muito. Eu digo sim para você. Quarto, tinha que ser como foi. E aí, mentalmente, você acolhe essa criança. Você abraça essa criança. E você vai perceber que após esse exercício, isso é um dos exercícios sistêmicos, mas eu aconselho você a fazer uma constelação familiar, ou iniciar um processo de terapia sistêmica, porque esse é um dos exercícios que vai trazer leveza. E se você faz isso todas as vezes que você estiver ansioso ou ansiosa, por quê? Porque a ansiedade é a ausência de segurança. A ansiedade é a ausência de segurança. Quando você está ansioso, é a criança vivendo no mundo dos adultos, se sentindo incapaz de lidar com os desafios. Aí fica ansioso porque não sabe como vai conseguir resolver a questão. Então, toda vez que a ansiedade é ativada no seu coração, não é o adulto, é a criança se sentindo desprotegida. Nesse momento, você pode tirar alguns minutos e acolher essa criança, porque geralmente é uma criança que não teve o acolhimento da mãe, o acolhimento do pai, e por estar ferida, ela interfere na nossa vida adulta. E isso é muito, muito natural. Tem uma frase que eu acho muito importante que diz assim, ó: onde eu fui ferido, eu me desconectei. Onde eu fui ferido, eu me desconectei. Se você foi ferido na questão emocional, você se desconectou das suas emoções. Não sabe quem você é. Se foi física, ocorre a mesma coisa. Se foi espiritual, a mesma coisa. Onde eu fui ferido, eu me desconectei. Então eu fico alienado, eu não sei quem sou, para onde eu vou, não sei, estou perdido. Por quê? Porque a criança interior ferida, ela não foi acolhida. Faz sentido para vocês, pessoal? Ou faz sentido para vocês? A Liz está dizendo: pois é, os nossos pais me deram a vida. Nossos pais me deram a vida. A Nina, que está aqui na live conosco, eu participei do grupo de constelação familiar no último sábado, foi extraordinário, fantástico. Parabéns, Nina, pelo teu trabalho. A Nina trabalha muito essa área do desbloqueio e da cura da criança interior, e foi fantástico esse trabalho lá. Parabéns, Nina, bem-vinda à live. Então, gente, toda compulsão, guarda isso aqui, ó, toda compulsão é fruto de um grande desconforto emocional e psicológico que está ligado à ferida da criança interior.
Estou falando todo. Você, escute o que eu vou falar para você aqui. A gente já vai terminar. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você, como diz o Jung, dentro de você tem uma criança divina. Uma criança que nasceu curada. Quando eu digo nasceu, em termos de concepção. Porque na gestação nós temos os problemas, os traumas intrauterinos. Mas na concepção, Deus te mandou para esse universo através desses pais. Foi Deus que te mandou. Por isso que você, que é uma criança divina, o Jung diz, para um propósito. E todos os percalços deste percurso até a vida adulta, vem muitos ensinos. E você só vai vencer e lidar com essas dores, esses percalços, desde da gestação, né, dos processos intrauterinos até a sua vida adulta, se você olhar para a sua criança com amor, curiosidade, criatividade e o mais importante, ou um dos mais importantes, brincar. Vai brincar. Experimenta brincar, para de ser rígido. Abre esse sorriso, se permita brincar. Vai brincar de boneca, vai brincar de bola, vai brincar de pega-pega, vai brincar de esconde-esconde, vai jogar videogame, vai brincar. Isso te traz cura, porque a cura da criança tem a ver com esses aspectos. Por quê? Porque você veio para um propósito. Deus te mandou aqui com um propósito. Você veio ser útil, ser contribuição para o universo. Você está a serviço da vida. Deus mandou você aqui para ir a serviço da vida. E tudo que você fizer que não seja a serviço da vida, você está fora do seu propósito. E geralmente uma criança interior ferida não segue para a vida com alegria, porque não está a serviço da vida, está a serviço do seu ego, das suas dores, das suas feridas. Meu conselho para você é o mesmo do Jung: vai amar, vai brincar, não leve as coisas tão a sério, utilize a ferramenta do amor, porque uma criança interior ferida, ela coloca-se em situações onde tenta ajudar e salvar alguém. Sabe aquela pessoa que quer salvar as pessoas? Quer ser mãe da mãe, mãe do irmão mais velho, quer ser chefe do chefe, quer ser a mãe do marido, ou, né, o pai da mulher, o pai do pai. Então, sinais de criança interior ferida. Tem uma tendência a esperar outras pessoas, que as pessoas falem primeiro o que ela tem que fazer. São pessoas que esperam que os outros definam o certo e o errado. Ou seja, lembra do assistencialismo que eu falei para vocês, da esquerda? É isso, são crianças interior ferida que tem a ver sim com as vibrações vibracionais da colonização do nosso país. Medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, sinal de criança interior ferida. Não é o adulto, é a criança. Medo de críticas. Pessoas que têm medo de críticas. Sim, essas pessoas têm a criança interior ferida. Resistência a mudanças, pessoas que não querem sair da zona de conforto, criança interior ferida. Profundo medo do abandono nos relacionamentos, sabe aquela pessoa muito ciumenta, pegajosa, controladora? Criança interior ferida. Incerteza sobre o futuro, medo, ansiedade sobre o futuro, criança interior ferida. Medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, falar em público, por exemplo, criança interior ferida. Então você precisa dar atenção à sua criança. Leve a criança à fonte de amor, que é a cura. Eu vou repetir para vocês: leve a criança à fonte de amor, que é a cura. E nós temos 3 leis do amor.
hierarquia, pertencimento, dar e receber. Não exclua ninguém da sua vida. Se coloque no seu lugar sistêmico. Você, quem veio primeiro merece precedência. Então, respeite o seu lugar no seu ecossistema. Não exclua ninguém, porque todos somos um, todos viemos de um só Deus, todos viemos de um só homem, então todos somos um com características diferentes. Então, ninguém pode ser excluído. Seja justo na troca. Não queira receber demais e não queira dar demais. Isso é amor. Leve a sua criança interior ao oceano do amor e deixe ela brincar. Pare de ser rígido. Jesus disse: deixem as crianças vir até a mim. Quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus são das crianças. Por que ele falou isso? Porque a criança não tem julgamento, não tem ódio, não tem mágoa, não se frustra. A criança faz o quê? A criança ama, a criança é curiosa, a criança ela é criativa, a criança ela brinca, ela tem humor, ela dá risada. Coisa mais linda que tem é a risada de uma criança. Leve a sua criança ao oceano do amor para que ela seja curada. Ok, pessoal? Quero agradecer a você e dizer que é uma alegria poder compartilhar e ser contribuição na vida de vocês. Dizer que todos os dias, às 8 horas da manhã, estaremos aqui nesse bate-papo sistêmico, ok? Obrigado a todos, um ótimo e feliz dia, e como Jung ensinou, vamos amar, vamos ser curiosos, vamos criar e vamos brincar. Brincar, brincar, brincar. Tudo de bom para vocês, gratidão, beijo.